Dos dias 18 a 23 de janeiro de 2015, foram realizados em Angola um seminário e um congresso de evangelismo infanto-juvenil. Nós temos algumas irmãs que participaram deste evento e nós gostaríamos de conversar com elas. Nós estamos aqui com a irmã Viviane da Hora e a irmã Leoni Braga Silva, que participaram ativamente do seminário e congresso de evangelismo infanto-juvenil na Angola. E nós gostaríamos de conversar com elas alguns minutos. Irmã Viviane, ao viajar para Angola e chegar àquele país africano, que situação uma irmã encontrou no que se diz respeito ao evangelismo infanto-juvenil? Então, nós chegamos lá, encontramos eles realizando um trabalho de uma forma assim, um pouco diferente, né? Uma forma assim, um tanto, não posso dizer... Precário? Não, assim, uma forma antiga, né? De repetição, muita repetição com as crianças, né? Sim. Também o ambiente de sala não tinha assim, muito atrativo, mas mesmo assim eles se esforçam bastante, eles são muito dedicados no trabalho. Então foi um ambiente assim, uma situação de sondagem que nós passamos ali para perceber como que nós poderíamos trabalhar com eles. Né? Nós ficamos muito contentes porque nós podemos contribuir bastante para melhorar o trabalho, para implantar um trabalho diferente, um trabalho que atraísse as crianças, que as crianças se sentissem motivadas em estar ali ouvindo a palavra de Deus. Muito bem. Irmã Leoni, como foi a recepção dos irmãos da Angola com relação ao material que foi levado, que foi oferecido, as palestras que foram ministradas? Olha, teve várias situações. Em algumas a gente encontrou assim, surpresa da parte deles, eles nunca haviam trabalhado com material, principalmente audiovisual, gestos ao cantar. E muito disso assim impactou, de certa forma, os costumes que eles têm. Mas, no geral, eu diria que teve uma boa aceitação. Foi muito legal a gente poder ver eles pondo em prática o que aprenderam, né? E eu acho assim que eles nunca vão esquecer. Mudou a história dos infantes em Angola a partir da nossa estadia ali. Faz bem ser útil. Irmã Viviane, que orientação, que conselho a irmã daria para os nossos irmãos brasileiros, especialmente aqueles que trabalham com as nossas crianças e adolescentes? O conselho é que o seu trabalho nunca é vão no Senhor, né? Em qualquer lugar que você vá, tanto na igreja mais simples como na igreja que tenha mais sofisticação no trabalho, que tenha sala, que tenha material visual, o seu trabalho nunca é vão, porque você nunca sabe o alcance daquele trabalho. Eles lá se empenharam bastante, eles não têm condições, muitas igrejas não têm sala, não têm um ambiente adequado para trabalhar com as crianças, mas eles já estão se empenhando nisso. A irmã Leoni já teve conhecimento de construção de salas para o trabalho com as crianças, então o conselho é que você continue trabalhando, porque trabalhar com criança é uma coisa muito boa. Um adulto, dependendo da idade que ele se converter, ele já perdeu metade da sua vida. E ele só tem metade da vida para dedicar ao Senhor. A criança ela tem uma vida inteira pela frente, que ela pode se dedicar trabalhando para Deus e trazendo outros para a igreja. Então o conselho é que você nunca deixe de trabalhar com crianças, porque é o maior investimento na área de evangelismo que você pode fazer na igreja. A criança evangelizada se torna um pequeno grande evangelista, né? E ganha muitas outras almas para o reino de Deus. Foi o que mais nós falamos lá, que o trabalho infantil é um trabalho de discipulado. Você ensina a criança, ela a trabalhar com outros. E é um trabalho de evangelismo, você ensina a criança a andar nos caminhos de Jesus. Muito bem. Então, a essência são essas duas frentes. Tá. Terminando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar a Leoni se ela tem alguma experiência marcante, impactante desse seminário e congresso de evangelismo infanto-juvenil acontecido em Angola, que ela poderia citar para a gente. Algo assim que me chamou a atenção foi quando nós propusemos o evangelismo de crianças de 0 a 3 anos. Então alguém perguntou assim, mas uma criança de 3, 4 anos, ela pode aceitar a Jesus, se converter, ao lado de Deus? Exatamente. E nós afirmamos que sim. Só Mas que eles não eles não acreditaram. Na hora. E eles acharam assim que a gente estava forçando, né?
Mas quando fizemos a demonstração, foi a sala que me surpreendeu. Parece que as crianças tinham sido treinadas. Foi muito legal ver as crianças participando, cantando, respondendo, assim, foi maravilhoso. Muito bom. Nós vamos ver agora algumas fotos, alguns vídeos do que foi feito lá na Angola, nesse encontro, nesse seminário de congresso de evangelismo infantil juvenil. Você presta bem atenção, porque é uma experiência marcante, muito interessante. Fica aí o conselho, a dica para você investir no seu filho, na sua criança, no seu adolescente, para que ele se torne um cidadão do Reino dos Céus. E contribui em outras missões. Muito obrigado. Obrigada. Estou muito feliz. Estás muito feliz? Sim, por estar aqui na África. Os irmãos sabiam que lá em Angola, eles não falam oi, assim, oi, irmã Leoni. Pelo menos quando nós estávamos lá, a primeira coisa que eles falam quando nós nos encontramos com eles é obrigado. Até as crianças. Quando nós chegamos assim, oi, boa tarde, obrigada, obrigada, obrigada. O tempo todo eles agradecem um ao outro a presença num lugar diferente. Os irmãos sabiam disso? Não sabiam, né? Nós também descobrimos agora. Então, irmãos, é o seguinte, cadê o computador? Tá ali. Dos dias 15 a 27, nós estivemos empenhadas em uma missão. E a nossa missão foi ir a Angola e fazer um seminário com os irmãos lá. Seminário de quê? Vou explicar de quê. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Pai ou mãe? Vocês sabem que tem lição infantil de escola sabatina? A nossa igreja tem lição para as crianças. Os adultos têm lição e as crianças têm lição também. Nos seus diversos níveis, né? As crianças de 0 a 3 anos têm a lição maternal. As crianças de 4 a 7 4 a 8 anos têm a lição do Tesouros Infantis. E as crianças de 9 a 12 anos têm a lição do Pequeno Pesquisador. Só que isso é aqui no Brasil. Aqui só. Sabia, Jana? Era. Aqui. Era. Ah, era, né? Então nós levamos lições infantis lá para Angola, porque eles também falam português. Vocês não sabiam? Lá em Angola eles falam português. E aí nós levamos lições, só que eles nunca tinham nem visto a lição. E aí como é que vai trabalhar com a lição? Então nós... Principalmente a da maternal. Os irmãos... E as outras eles tinham antigas que passavam, né? Mas a do maternal nunca tinha sido vista. Os irmãos sabiam que eles lá achavam que uma criança ela só tem noção sobre assuntos bíblicos, assuntos de salvação, de uns 8 anos para frente. De 8 anos para frente, que a criança começa a absorver assuntos espirituais. Eles achavam. Só que nós fomos lá e provamos para eles que crianças bem pequenas, em torno de 1 ano, já começam a aprender, e até menos, né? Já começam a aprender sobre a salvação. E estamos a tirar fotos na frente da igreja de Luanda, a igreja da sede da União Angolana. Aqui já foram momentos antes de irmos. Aqui na Vila Matilde, em São Paulo, dia 17 de novembro, tivemos nossa reunião de planejamentos, né? E das 6 que estamos aí, 4 fomos, né? Aí são os momentos no aeroporto. Irmãos, um detalhe. 9, né? Nós levamos 9 malas. De 32 quilos. E aí, cadê a nossa amiga que ajudou a pesar as malas? Ela estava aqui. Daniele. A Dani está aqui. A Dani trouxe uma balança de pesar paciente para nós pesarmos as malas. As malas só podiam ter 32 quilos. E aí, como era um peso aproximado, chegou no aeroporto, nós falamos assim, vamos pesar todas de novo, porque 1 quilo a mais já paga excesso de bagagem. Muito grande de nós pagarmos mais ainda para essas malas entrarem lá pela alfândega. E o que nós estamos levando em tantas malas? As lições. Já estávamos levando as lições para as crianças e material para nós usarmos no seminário. E fomos orando daqui até lá. E aqui vamos nós de tarde para
Transportes Aéreos de Angola. Bom, aqui é na chegada. Aqui foi a primeira reunião com a diretoria. Aqui é o escritório da sede da União. O primeiro é o secretário, o segundo o presidente. Os outros dois eu não sei exatamente qual. Um é departamental educacional, o outro é tesoureiro da associação. E nós ali estávamos entrando em acordo de como ia fluir nosso programa durante a semana. Pensa num calor. Vocês estão com calor? Quem está com calor? Quem passou muito calor hoje? Levanta a mão. Lá era muito mais. Toda vez que eu ia falar, eu não sei se eu ficava nervosa. O penteado precisa de um retorno. É que eu não tenho muita prática, né? Toda vez que eu ia falar, eu suava tanto, que escorria suor, eu ficava secando com a mão, me lenço, era muito agoniante. Aí foi no primeiro sábado, nós passamos 2 finais de semana lá. O primeiro sábado foi um sábado teste. E nós fomos só observar o povo, observar a escolinha, para saber como nós íamos trabalhar. Foi um sábado de sondagem. E mais à tarde tiveram palestras. E a irmã Elaine Toledo fez uma palestra falando sobre as 12 tribos de Israel e o altar da família. Reconstrução do altar. Reconstrução. E aí nós vestimos as crianças de israelita. E eles nunca tinham visto isso. E nós nunca vimos um povo participar tanto, né? Eles participaram assim de coração. Essa é a chefe, tá? Domingo de manhã foi o início. Peraí, tampa o ouvido um pouquinho. Tampa o ouvido um pouquinho. A irmã Leoni caiu no cabelo, eu não sei fazer isso. A irmã Leoni era a nossa chefe lá. Então ela mandava e a gente tinha que obedecer. Então. Elas são obedientes, viu? Se não, né? Também se não fosse. Ia ter castigo. Então aí a irmã Leoni ia explicando ao longo do evento lá o que ia acontecendo, né? E ali era o... os irmãos querem aprender como é que põe o pano aqui? Não é igual ao árabe não, tá? É diferente. No primeiro sábado, esse é o primeiro sábado. Que pena que essa foto não pega. Tinha uma irmã com um desse aqui, que o laço era desse tamanho assim, ó. Assim, mais ou menos. É. E para elas faz parte da cultura, coisa mais linda, né, Sônia? Porque elas não têm cabelo. O cabelo é curto e crespo. Então, o enfeite, né, a forma de se vestir, o acessório é o lenço. Então, elas capricham no lenço. Muito bem, e aí nessa semana no seminário nós demos palestras, explicamos como trabalhar com as crianças e quando chegou na quinta-feira nós falamos para eles assim, agora vocês vão trabalhar. Eles nunca tinham visto uma escola sabatina infantil do jeito que nós fazemos aqui. A escola sabatina deles é assim, vamos fazer nós duas. Qual o título da... o título da lição de hoje é o batismo de Jesus. Crianças, qual o título da lição de hoje? O título da lição de hoje é o batismo de Jesus. Qual o título da lição de hoje? O título da lição de hoje é o batismo de Jesus. Isso é a escola sabatina. Aí depois pega o verso, meia hora de verso. aí pega o verso e fica. O verso de hoje é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu falo o verso inteirinho. Aí pergunta para as crianças qual o verso de hoje? O verso de hoje é porque Deus amou o mundo. E eles só ficam falando isso. Aí dá uma explicação de 1 minuto. Jesus foi batizado, apareceu o Espírito Santo e foi batizado por João e vamos cantar. Aí canta 1 hora mais ou menos e acaba a escola sabatina infantil. E eles nunca tinham visto no formato que nós fazemos. E contando que para eles, culturalmente, era errado ter ilustrações, gravuras, qualquer material que cantar com gesto. Que nem nós cantamos com as crianças, né? As árvores balançam, ou Cristo fez os peixes. Não pode cantar com gesto, é falta de reverência lá. E aí nós descobrimos depois que a gente já estava cantando com as crianças. As crianças ficavam assim, eles cantam assim: Cristo fez os peixes parado, parece que nem está respirando. E a gente lá, né, fazendo peixinho, estrelinha. E as crianças sem querer pecar. E aí depois que eles viram a sala do maternal, principalmente, a gente perguntando assim, quem fez o patinho? E as crianças, Jesus! Quem fez o peixinho? Jesus! Eles ficaram
noite, o quarto dia de seminário, nós falamos para eles assim, igual vocês estão aqui, ó, amanhã vocês vão fazer a aula. De manhã eu vou explicar como vai ser feito o trabalho, mas você já vai pensando de hoje para amanhã que sala você quer trabalhar. Os irmãos imaginam, conseguem imaginar qual a sala que teve maior adesão de homens? Passa uma foto. A sala do maternal. Aí estão alguns, os que apresentaram na aula, mas o grupo todo, até o presidente da União, quis fazer parte dessa sala. Tinha 4 mulheres e uns 15 homens, mais ou menos. E aqui, os homens geralmente não são professores, né? Do maternal. De igreja, nem maternal, nem tesouro, nada. Homem não é professor de crianças, essa tarefa geralmente é deixada para as mulheres. Mas lá no seminário a maioria era de homens. E no maternal a maioria era de homens. E olha lá, eles fazendo o trabalho com as crianças. Lá não tem cadeiras, então nós ensinamos para eles colocar esteira no chão e fazer o trabalho das crianças no chão, através de esteira, com o maternal. Aí a sala do Tesouros Infantis, de 4 a 8 anos. Isso daqui é uma simulação para os seminaristas, só que na prática, né? Então eles prepararam a aula, tinha ali as carteiras, as crianças, e eles deram a aula depois de aprender. Foi muito lindo. Essa daí é a sala do pequeno pesquisador, 9 a 12, preparando material. É interessante que essa folha branca aqui é o manual que a irmã Sara faz. A irmã Sara Devay, que é a departamental infantil da União Sul, ela prepara um manual explicando como as professoras devem trabalhar a lição com as crianças. E nós levamos esses manuais e eles seguiram fielmente. Essa é a proposta desse trimestre, Colunas da Fé. São os 13 pontos do princípio de fé que as crianças de 9 a 12 anos estão estudando. Aí é o momento de refeição. Aí é o pátio da igreja. O alojamento. O pátio era bem grande, enorme, muito grande. Ali são salas de aula da escola que funciona lá. Nós temos uma escola que funciona lá, da igreja. E os irmãos lá, eles ficam alojados em barracas, assim como aqui. Para eles já é comum. Cadê o meu bem? O hiperlink aqui não está abrindo. Você sabe onde pode pensar. Nós queremos mostrar para o irmão um vídeo. Então é interessante que essas pessoas estavam hospedadas durante a semana. No fim de semana tivemos muitas mais barracas e houve um movimento assim no pátio. Então tem um pequeno momento assim em que todos estão ali andando e tal. E deixa para depois. Vamos continuar? Tá bom. Tá. Próximo. Quer falar? Essa é minha filha, que também foi com a gente. E na terça-feira foi diagnosticado que ela estava com paludismo, que quer dizer uma malária transmitida pela picada do mosquito. E nesse dia ela não conseguiu sair do quarto com a febre que ia e vinha todo o tempo. E de vez em quando essas crianças estavam na porta. Não só essas, haviam mais, né? E eles chegavam e ficava assim, muito tímidos, olhando. E a gente ficou assim, né? E aí eu perguntei, cadê a professora? Cadê a nossa professora? A nossa professora, que ela estava dando aula de música e cantando com eles, né? Aí eles entravam ali e ficavam ali. Professora, nós que adoecemos a professora. A professora está doente por nossa causa. Eles começaram a pensar que nós fomos para lá e ficamos em condições muito adversas por causa das crianças e por causa disso que nós estávamos doentes. Eles achavam que eram culpados. Sem contar que esses meninos são cantores natos. Eles cantam tenor, cantam baixo, fazem descanto, é a coisa mais linda. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Os irmãos sabem aquele hino? Telefone do céu, é joelho no chão. Eu fui fazer o trabalho com o maternal
E aí a gente canta com maternalista para as crianças fazerem oração, né? E aí a gente ajoelha e fala assim, agora crianças nós vamos cantar o telefone do céu. Aí nós ajoelhamos, né, e começamos a cantar. Eles dividem vozes, qualquer hino. E a gente começa a cantar. Eu tenho a filmagem do computador do meu esposo. Você começa a cantar o telefone do céu, já baixa o tenor, contralto, soprando todas as vozes. Aí eu fico assim, mas é só o hino na escolinha. Mas eles dividem todas as vozes, desde pequenos. Lá você não precisa ensaiar. Agora eu vou ensaiar o soprano, agora o contralto. Você só ensina a melodia e ele já se divide. Cada um já faz sua voz. Muito interessante. Aquela foto anterior e essa é a decoração que nós propomos para fazer para eles lá. Girou entre nas 3 parábolas, da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, né? Então foi a decoração. E ali foi a abertura, o momento de louvor. Essas 3 crianças aí, eles puxam vozes, né? E eles se destacam. Igual tem um conjunto aqui, que tem um momento de louvor, lá são as crianças. Aí na próxima, nossa palestrante com a primeira conferência da sexta-feira à noite no Congresso. Suando mais que cuscuz. Imagina. Irmãos, aqui é a igreja na sexta-noite. A irmã Elaine Tuleu contou em torno de 240 crianças. Em torno, porque às vezes na cadeira tinha 2 crianças sentadas juntas, porque não tinha lugar para todo mundo. Então ela foi contando assim por cima, em torno de 240 na sexta-noite. Na sexta-tarde nós saímos para distribuir folhetos e convidar crianças do bairro. Então comigo saiu um grupo de meninas e elas iam cantando na rua. E as pessoas saíam para ver porque elas estavam cantando, né? E aí a gente dava o folheto para fazer o convite. Essas são as crianças que ensaiaram durante a semana com minha filha, né? E elas se apresentaram na sexta à noite. Essa escola sabatina, dirigida por crianças. As crianças fazendo escola sabatina. Essa foi a sala do maternal. Gente, eu falei, essa sala do maternal, a uma altura assim, era aqui ó, na placa de banheiro aqui, né? O telhado de 5. Esse telhado aqui, nessa altura. Nessa altura. Os pais queriam ver tudo ali, ficavam assim arrodeando as crianças. A Viviane ali embaixo morrendo. Eu arrumei uns panos, uns papelão ali, e alguns irmãos ficaram soprando assim as crianças e tal. Mas um calor. Eles nunca tiveram uma sala específica para criança pequena, para essa idade. Então eles queriam participar, queriam ver. Essa é a sala do Tesouros Infantis. Parte, né? Parte da sala, metade da sala, mais ou menos. Que essa sala foi mais ou menos como dessa parede até ali onde começam as mesas. Era o comprimento da sala, 2 alas de cadeira. Dessa faixa etária de 4 a 8 anos. E de 9 a 12 tivemos 2 salas, porque eram tanta criança. Um coube na sala e os demais ficaram embaixo da árvore. Então teve uma sala externa, debaixo da árvore, e a próxima foto é a sala interna. E essa turma já foi dirigida pelos professores de lá. Então tinha um professor dentro da sala e outro fora. Eles aprenderam durante a semana, né, e foram colocar em prática no congresso infantil. Essa sala interna de 9 a 12 anos. Essa é a apresentação da igreja da sala do maternal. Só o maternal. Algumas mães com bebês, tinha mais ou menos de 50 a 60 crianças só nessa faixa. Aí são elas. Aqui nós tiramos essa foto porque na sexta-feira eu falei que tinha em torno de 240 crianças e não tinha cadeira para todo mundo. Foi? Então nós pensamos assim, para o sábado vai ser muito pior. Então vamos colocar uns panos no chão e colocar as cadeiras dos panos para trás. E as crianças sentam no chão, que vai ser mais fácil acomodá-las. E essa foi a arrumação que nós fizemos, né? Pedimos panos para todos os irmãos. E aí quando foi no sábado, depois da apresentação, eles já foram sentando. Ali já estão sentados os alunos do maternal. Ali não dá de ter uma ideia exata do número de crianças, mas eram na mesma altura assim, nós tínhamos mais de 400 crianças se apresentando. Pode passar a próxima. Né? Deu mais de 400 crianças. Aí são as duas faixas maiores. Quando terminou, que eles iam se sentar, eles começaram a passar por cima do maternal e eu atropelar. Nós tivemos assim que impedir.
Só crianças tinha quase 500 e com adultos dava mais de 1.200 pessoas. No sábado à tarde, nós distribuímos uma lembrancinha que vai vir numa próxima foto. Depois eu vou falar sobre ela, que são os grupos infantis. Que nós falamos que esse é um congresso infantil para eles prepararem grupos para cantar. E eram os grupos uniformizados das cidades que vinham. Aqui nós estamos preparando a lembrancinha, era um lápis com uma ovelhinha. Nós fizemos 500 unidades dessa lembrancinha. E depois que nós distribuímos, ficou só um pouquinho. Então nós imaginamos que tinha quase 500 crianças no sábado. Aqui foi o fim do seminário, já no domingo. Os professores e líderes recebendo seu certificado. Aí é minha xará. O nome dela é Leonide Almeida Braga Chatomba. Só o último sobrenome, mas ela me leva meu nome e sobrenome. E lá eu tirei foto com um irmão, com um adolescente chamado Joraí Pereira da Cruz. Quando eles gostam muito de uma pessoa, por exemplo, se o Pablo estivesse lá, o filho ia ter o nome completo. Nomes e sobrenomes. Aí depois, por último, coloca o sobrenome da família. Aí esse foi um presente que a gente recebeu. Teve uma irmã que foi durante a semana, levou o costureiro, né? Alfaiate. Ao alfaiate. Para tirar nossas medidas. 3 páginas enormes com catálogo de modelos de roupa africana para cada um escolher um modelo. Tirar nossas medidas, e aqui foi na quinta-feira, fomos na casa dela já experimentar nossos trajes. Agora a gente quer mostrar algumas curiosidades, né? Nas outras fotos. Tem coisas assim que chamam a atenção da gente, que às vezes a gente fica assim, acha diferença, acha legal, diferente, importante. E uma coisa que a gente achou legal são a forma que eles preparam os seus cabelos, né? Tem algumas formas. Pode começar da primeira. Aqui é o penteado de uma pequenininha. Então eles enchem de xuxinhas, fazem borboletinhas, florzinhas assim na ponta da xuxinha. Primeiro trançam o cabelo, né? Lá, quinta e domingo é dia de trançar o cabelo. Então elas... Mas peraí, eu não falei que não tinha cabelo? Tem, algumas têm um pouco de cabelo, sim. Um pouco. E os que não têm, eles completam com lã. Então eles vão trançando, completam com lã. O cabelo artificial mesmo. O cabelo artificial. Aí são alguns modelitos que eu comecei a tirar foto. Essa daí estava de frente, ó, de trás. Então elas gostam muito de se arrumar. Essa é a Chica. Ela tem 11 anos. Ela não sabe a data do nascimento dela. Ela ainda não foi alfabetizada. E 3 vezes por dia ela fica ali praticamente o dia todo lavando louça. Ela está lavando louça, gente. Lá não tem água encanada. Depois nós vamos mostrar fotos de como eles usam a água ali. Então ela lava agachada, quando ela cansa, ela senta. Aqui é o lugar onde ela pega a água. Isso é um tanque, uma cisterna, cacimba, que vem o caminhão, enche isso daí e depois eles vão pegando com balde, usando como se fosse um poço. Aí usa para tudo. Agora imagine uma conferência igual nós estamos aqui, lá estávamos aí bem mais no sábado, os irmãos viram o tamanho da igreja. Todo mundo pegando água na cacimba. Não tinha água para ninguém encanada. Essa daí era a líder da cozinha. Cadê irmão Paulo, irmã Miriam? Chefe da cozinha lá do evento, trazendo as verduras para fazer o almoço. A fila da comida, ninguém precisa falar nada. As crianças sabem que eles são os primeiros e eles sabem que é por ordem de tamanho. Então quando chega um pequenininho, eles já vão empurrando para frente, assim, vai, você lá na frente, desse jeito, você lá na frente. Aí arroz, isso aí é um refogado, um cozido de folha de mandioca, que eles comem muito lá. Aí é a Marina, é a filha do presidente da União e a moça está trançando o cabelo dela. Então solta aquele cabelão afro e aí tem que fazer trancinhas fininhas. Assim. No começo é uma alegria, todo mundo distrai, mas como é muito cabelo,
Daqui a pouco fica assim. Aí, essa aí é a fila da água. Então todo dia cedo, volta só uma, Paulo. Todo dia cedo, todo mundo queria tomar banho, porque eu falei que lá era muito calor, né? Então começava a fila com as bacias para pegar água para ir tomar banho. E ali era nosso quarto, gente, entrada lá na porta do quarto. Aí tá lavando roupa. É um suporte de madeira que apoia na perna e esfrega a roupa. E esse é chique, que tem umas que não tem a tábua não. Só a mão mesmo. Aí é mais um grupo. Aí a forma de carregar bebê, amarrado nas costas. Aí a irmã Elaine carregando, eu também. Essas fotos viraram, não sei porquê. Elas estavam na posição certa aí, ó. Forma de carregar cabelo. Essa era a bebê que a gente mais pegava. Essa é uma árvore típica da África. Vocês podem ver em desenhos, em filmes, sempre aparece. É o imundeiro. Ele é muito grande, é um tronco assim meio exagerado, com uma vegetação em cima, as folhas assim, meio espalhadas, e ela tem um fruto enorme assim, que se faz um refresco, se cozinha aquilo e se faz um refresco. O tronco dessa árvore é tão largo que dá para nós darmos a mão assim, precisa de umas 8 pessoas para abraçar a árvore, de tão largo que é o tronco. Essa é aquela bebezinha. Aqui, quem quiser comprar gasóleo, é só encostar ali na boca. Lá é gasolina e gasóleo. E é uma forma de... É o diesel. Gasóleo é o diesel. Lá nós não tem liquidificador, não tem processador, não tem nenhum equipamento elétrico para fazer comida, nem para conferência, nem em casa. Tudo é socado no pilão. Arroz, tudo que elas fazem, elas socam no pilão. Mais um cabelo. O leitinho lá, olha. Decoração africana. Não sei se vocês sabem, saindo aqui do Brasil, leite ninho é nido em qualquer país. É nido, a marca. Aqui é a clínica do irmão José Nguepe. Ele fez escola missionária, tem uma clínica. E aqui nós estávamos lá para fazer o exame da malária. E nesse dia foi uma grata notícia. A Viviane estava infectada com malária. Elas ficaram bem a semana toda e eu fiquei trabalhando. Chegou na hora da saída e eu que estava com malária. Mas, tudo bem. Acabou. Gente, foi um momento em que vocês viajaram para lá. E para nós foi um privilégio. Eu quero dizer que o melhor ainda foi que ao chegarmos aqui, nós recebemos postagens no Facebook de que eles já estão praticando. Já estão pondo em prática. Na igreja de Benguela, que é uma das associações, na igreja do Gama, eles já fizeram uma cobertura e os irmãos trabalhando para fazer as paredes das 3 salas: maternal, tesouros infantis e pequeno pesquisador. E fotos das crianças participando com material ilustrativo. Eles estão assim, feitos de caixas de papelão, os dias da criação, de 1 a 7. E o maternal também funcionando separado. E contando que os pais ficaram muito maravilhados por isso. Isso já em outra cidade. Eles vieram aprender e chegaram na sua cidade para pôr em prática. Eu só queria falar uma coisa. Pessoal, irmãos, aqui no Brasil nós temos liberdade, nós temos condições financeiras, nós temos material, nós temos pessoas capacitadas, nós temos espaço para trabalhar e nós temos tudo. Só que muitas vezes com tudo isso nós não damos valor a nada. As crianças aqui a gente tem que ficar insistindo para cantar. Canta! Cansado! Lá as crianças estão de chinelo, tudo empoeirada, morrendo de calor, viajaram 3, 4 dias para chegar numa conferência e canta com fervor, um ânimo, uma coisa impressionante. Então, eu queria deixar um incentivo para nós aproveitarmos essa liberdade que nós temos. Eles passaram 30 anos em guerra, 30 anos que devastou o país. Só faz 10 anos que a guerra acabou e eles estão tentando se reerguer. Aqui nós nunca tivemos guerra, nunca tivemos problema nenhum. Às vezes é mais fácil para nós aqui nos perdermos de barriga cheia do Evangelho do que quem não tem nada. Porque aqui nós temos e não valorizamos.
Então eu queria deixar um incentivo para vocês, valorizem o que vocês têm. Bíblia, inário, lição, estude, porque o selamento já começou há muito tempo. Nós temos 150 anos de selamento e nós não sabemos a que hora que o caso de cada um vai ser decidido. Então vamos aproveitar a oportunidade, aqui um retiro para nos consagrarmos mais, entregarmos nossa vida a Deus, porque Jesus está bem próximo a voltar. Muito obrigada pela atenção. Queremos agradecer também as pessoas que cooperaram